Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos ao canal Positividade à Vista. No vídeo de hoje, pessoal, vai ser complemento, tá certo, do vídeo que eu já fiz há algum tempo atrás, alguns dias atrás, referente a vendas, certo, pessoal? Atitudes, né? O primeiro vídeo foi atitudes que os vendedores, né, quem quer trabalhar nessa profissão, quem tem a curiosidade de trabalhar nessa profissão, o que deve fazer, tá certo? Métodos que deve adotar para poder realizar as vendas, e hoje eu vou falar o que não deve ser feito, certo? Que cada pessoa, né, que já atua ou que vai começar a atuar não deveria fazer de forma alguma, tá certo? Essas informações, elas vão se cruzar e assim você com certeza vai conseguir ser um vendedor melhor, um vendedor mais justo, que vai atingir as suas metas mais rapidamente. Então fica até o final do vídeo, pessoal, que eu tenho certeza que para você que tem curiosidade de conhecer esse maravilhoso mundo das vendas, com certeza será um outro vídeo muito útil para vocês. A profissão de vendas, pessoal, ao meu ver, certo, é uma das profissões mais belas que existem no mercado. Como assim uma das profissões mais belas, pessoal, né? Uma das profissões mais belas, por quê? Porque você tem, né, a chance de você satisfazer um cliente, certo? Ou um cliente que já estava querendo adquirir o produto ou o serviço, né? Ou você conseguir criar essa necessidade nele, né, e você satisfazer, ou seja, de forma momentânea, tá certo? Ou de uma forma mais duradoura, dependendo do produto ou serviço. Então, ao meu ver, tá certo, pessoal, essa profissão de vendedor, ela é extremamente bela nesse sentido de você saber que você está satisfazendo, né, desejos e vontade dos clientes, né, coisas que vão fazer com que a autoestima deles melhorem, que eles se sintam vivos, certo, pessoal? Então, por isso, tá, eu acho realmente uma profissão, apesar de muitas pessoas verem de uma forma muito pejorativa, né, mas isso é de acordo, infelizmente, por conta de maus vendedores, né, que não sabem e não entendem, né, qual é a importância que eles possuem, né, que eles podem ter na vida das pessoas, tá certo? Então, ao meu ver, tá certo? Eu não sei vocês, pessoal, comenta aqui no vídeo o que vocês acham sobre isso, mas eu vejo, né, a profissão vendedor uma profissão muito bela, tá certo? Esse poder, né, que a gente tem de poder trazer momentos de felicidade para as pessoas. Era assim, pelo menos quando eu tinha a minha empresa, né, de sobremesas. Todo mundo aqui que acompanha o canal já sabe, né, eu era o vendedor da empresa e me dava um enorme prazer saber que aquele produto que a gente produzia aqui de uma forma com muito amor, com muito carinho, né, saber que era um produto que estava sendo consumido, né, em almoços, de domingo, em aniversários, em natais, em datas comemorativas. Então, saber disso me dava uma tremenda alegria, certo, pessoal? Mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre coisas que a gente, né, como vendedor, deve evitar a todo custo, certo, pessoal, fazer. São atitudes que expulsam clientes, são atitudes que vão fazendo com que a gente vá se distanciando daquilo que é o mais nobre da nossa profissão, tá certo? Então, se você quer ser um bom vendedor, se você quer ser aquela pessoa que vai satisfazer as necessidades, os desejos dos clientes, é muito bom que você evite esse tipo de atitude, porque são atitudes, pessoal, que vão se tornando vícios, né? E os vícios, eles são complicados depois de eles serem retirados, certo? Uma vez que o vício ele vai se tornando constante, né? Então é muito mais difícil de você conseguir se livrar desse tipo de atitude, tá certo? Então eu separei aqui algumas dicas para vocês, né, que ao meu ver são dicas que espero que sejam valiosas e que agreguem na vida de vocês. Dito isso, pessoal, vamos lá, a primeira dica, tá? Que é não reclamar de clientes que não compram, né, tanto o seu produto quanto o seu serviço. Essa, pessoal, é uma dica que eu dou para você, né, que trabalha em loja ou que faz aquela venda de negócio para negócio, tá certo, pessoal? Para você não reclamar, tá certo, de uma venda que você não conseguiu fazer, ou o cliente que foi até a sua loja e não adquiriu o produto, tá certo, pessoal? Essa é um dos erros maiores que os vendedores eles podem cometer, tá certo? Porque essa atitude, ela vai não só contaminando a mente da pessoa que está fazendo isso, como ela pode também criar um ambiente, né, de instabilidade também em outros vendedores, né, e você pode
acabar sendo visto como uma pessoa negativa, como uma pessoa que expulsa os clientes. Ninguém quer, né? Quem é um bom vendedor, quem quer trabalhar com vendas, não quer ficar perto de uma pessoa que fica apenas reclamando, né, se o cliente fez ou não a venda, tá certo, pessoal? Se você trabalha numa loja, por exemplo, existem muitas situações, por exemplo, você está num shopping, né? Eu, pelo menos, sou assim quando eu estou com a minha esposa. Muitas das vezes a gente acaba entrando na loja e a gente nem mesmo sabe por que a gente acabou entrando, certo? A gente está apenas passeando, né? Então a gente nem está querendo comprar aquela coisa, não. Foi alguma coisa que chamou a atenção, né? O design da roupa, a cor, né? O mostruário, enfim, o preço, né? Qualquer coisa que chamou a nossa atenção, tá certo? Então a gente não está necessariamente com vontade de despender, de comprar, tá certo? Muitas vezes, né, existem muitas pessoas que gostam simplesmente de curiar, né? A pessoa tá lá, então ela vai dar uma olhada, né? Hoje em dia as lojas do shopping viraram muito mais showrooms, né, do que propriamente dito uma loja que venda, sendo que elas não possam vender, claro que elas estão lá também para vender, né, mas ainda mais hoje em dia com a internet, né, você podendo comprar tudo pela internet, Mercado Livre, essas plataformas online. Então, existem situações, né, como essa que eu dei esse exemplo, que a pessoa ela não está agora, né, nesse momento disposta a comprar, tá certo? Então, mas o que o vendedor tem que fazer é o quê? Ele tem que deixar o cliente o mais à vontade possível, né? Então, o cliente ele deixa amostras, né, quando ele está interessado na compra ou quando ele está apenas curioso, tá certo? Então, o mais importante é você deixar o cliente num ambiente que ele se sinta à vontade, certo? Você manter uma certa distância dele, né? Ou pelo menos você consegue até perceber se aquele cliente quer uma aproximação realmente, então ele já vai também, né, de acordo com o corpo dele, né? Ele não vai ficar mantendo contato visual com você, tá certo? Se o cliente ele não está mantendo contato visual, pessoal, ele está simplesmente querendo conhecer o produto, dar uma olhada, tá certo? Você se apresenta, né? Fala quem você é, né, mantém uma certa distância, tá certo? Respeitando o espaço do cliente, e você apenas fala, olha, meu nome é fulano de tal, eu sou vendedor aqui da loja, se você precisar de alguma ajuda, eu estarei aqui no canto. E pronto, pessoal, tá certo? Se o cliente tiver alguma dúvida, ele vai comprar, né, ou ele vai tirar dúvida de você e vai acabar realizando a venda ou não, tá certo? Pode ser que nesse dia ele não comprou, mas se você fez um atendimento muito bem feito com ele, se você foi cordial, se você foi educado, né, pode ser que num outro momento, né, ele volte e compre outra coisa com você, ou ele indique você para outra pessoa, né, fale do seu atendimento, que foi um atendimento muito bem feito, tá certo? Então é sempre bom, tá certo, pessoal? Nem sempre a venda em si ela é o mais importante, tá certo? Claro que ela é importante, né? Vender é o que vai dar o sustento pra gente, tá certo? Mas muitas vezes o tratamento, tá certo? Eu pelo menos acredito muito nisso, não sei vocês, pessoal, comenta aqui, por favor, o que vocês acham sobre isso, tá? Mas eu dou muito mais valor para um vendedor, né, que foi receptivo comigo, né, que me tratou como um indivíduo, né, não tratou como mais um, certo? Todos nós gostamos de ser tratados como únicos, né, pessoal? Então, deixar o cliente à vontade, isso é muito importante, certo? Pessoal? Então, não seja aquela pessoa que reclama, né, do cliente quando o cliente sai da loja, né? Porque tem muito vendedor que é assim, né? Quantas vezes a gente vai numa loja, né, você mal saiu da loja, né, você não comprou nada, você simplesmente entrou, você vai lá, agradece, né, quando a pessoa é educada, né, eu pelo menos sou assim, toda a loja ficou, eu agradeço, muito obrigado, tal, enfim, e você já vê, né, o vendedor, né, comentando com outro vendedor, falando, com certeza ele está falando, né, alguma coisa de você, muitas das vezes, pelo menos, então não seja esse tipo de pessoa, tá certo, pessoal? Porque isso, dependendo da pessoa, se eu percebo que esse vendedor, ele está falando mal de mim, provavelmente, pelo menos, durante muito tempo, eu não vou voltar para essa loja, tá? Eu, como consumidor, não voltaria para essa loja durante um tempo, certo? Então, não seja essa pessoa, por favor. Entenda que existem momentos que o cliente está apenas curioso e existem momentos que ele vai precisar da sua ajuda. A segunda dica que eu dou aqui, pessoal, tá? Para quem é vendedor ou para quem quer começar esse ramo de vendas, é não demonstrar, né, uma postura de desinteresse na hora da venda. Primeiro momento, pessoal, crucial da venda, tá? Principalmente a venda olho a olho, né? É o primeiro contato, né? Então aquela primeira postura, tá certo? O olho a olho, né? Como você encara o cliente, né? Como que você se demonstra, né, pronto para atender, né, qualquer dúvida que o cliente tiver, tá
certo? Então não seja aquela pessoa, né, aquela postura desinteressada, né, que vê aquele cliente como mais um, certo? Aquela coisa, que saco, vai, tá bom, próximo. Não seja esse tipo de pessoa, independente do tipo de negócio que você tem, certo, pessoal? Seja uma loja que venha de 5 a 6 clientes por dia, seja uma loja que tenham diversas pessoas por dia, tá certo, pessoal? O cliente, ele está demonstrando, né, se ele entrou na loja, tá? Então é o que eu falei anteriormente, ou ele está entrando por impulso, certo? Ou ele tem um interesse. Em ambas as situações, você pode aproveitar, tá certo? Essa é a situação. Então, não demonstre nenhuma atitude que vai fazer com que o cliente se afaste de você, tá certo, pessoal? Não seja uma pessoa cordial, né? Tenha uma recepção, uma troca com ele, tá certo? Primeiramente, escute o que ele tem mais para falar, certo? Não seja ansioso, né? Não fica colocando palavras antes de saber o que a pessoa quer saber, tá certo? Eu falei, muitas vezes ela quer apenas conhecer o produto ou dar uma olhada na loja, conhecer, enfim, tá certo? Então se mostre pronto para atender qualquer necessidade do cliente, tá certo? Não importa o que o cliente seja, pessoal, vocês podem ter certeza, eu nesses 6 anos, 7 anos como vendas, como vendedor, trabalhando no setor de vendas, eu já lidei com tudo que é tipo de cliente que vocês possam imaginar, pessoal. Já lidei com cliente bonzinho, já lidei com cliente respondão, já lidei com cliente arrogante, assim, dos mais variados possíveis, certo, pessoal? E cada um a gente tem que saber lidar de uma certa forma, certo? As pessoas, elas são únicas, né? O cliente, ele pode chegar na sua loja nervoso, ele pode chegar estressado, tá certo? E cabe a você, certo? Você tem esse poder, tá bom? De fazer ele talvez mudar de ambiente, tá certo? Né? Mudar o semblante dele, tá bem? Às vezes, um simples bom dia, pessoal, um simples boa tarde, né? A gente tá tão acostumado hoje em dia a ser maltratado nos lugares que a gente vai, não é mesmo? Já não aconteceu isso com vocês várias vezes? Você vai numa loja, você é maltratado, assim gratuitamente, né? Ou você passa pelos vendedores, eles nem falam com você, tá certo? Então, só o fato, pessoal, do cliente ter entrado na sua loja, isso já é muito importante, certo? Ele está demonstrando um tipo de interesse, né? Então, seja receptivo, pessoal, entenda que esse é um momento muito especial e importante, que é o primeiro contato, né? Isso vai fazer toda a diferença e vai mostrar já o sucesso ou não da sua venda, tá certo? Toda a sua comunicação vai depender desse primeiro contato que você tem com ele. Então não seja aquela pessoa que demonstra desinteresse, não seja aquela pessoa que trata ele como sendo mais um, tá certo? Cada cliente é importante, tá certo? Pessoal, cada cliente é único, cada pessoa é única, tá certo? Imagina você, né? Eu sempre gosto de fazer esse exercício, quando eu falo com pessoas que não trabalharam nunca com vendas, eu sempre falo para a pessoa como você gostaria de ser tratado numa loja, né? Como você gostaria que você chegasse lá, qual o tipo de atendimento que você gostaria que fizesse com você. Então pega essa situação e transporta, né, para o atendimento que você vai fazer. Se a pessoa ela vai ser grossa com você, se ela não vai entender esse seu jeito, isso é um problema dela, certo, pessoal? Você está fazendo a sua parte. Você, como vendedor, tem que fazer a sua parte, ser cordial, né, e tentar atender, né, os desejos e as vontades do cliente, não importam elas quais sejam, certo? O que o cliente vai ser ou não com você, aí ele se resolve depois com ele mesmo, tá certo? Você pode ter certeza. A pessoa, se for uma pessoa normal, porque as pessoas, elas são assim, a pessoa vai chegar muitas vezes na sua loja com problemas, né? Porque somos seres humanos, né? Nós temos. Quantas vezes isso aconteceu comigo quando eu trabalhava no banco? Uma pessoa chegava lá bufando, né? Que bloqueou o cartão, que sei lá o que, o cheque foi cancelado, tanta coisa assim. Se você leva pro pessoal e acha que a pessoa está reclamando com você, ela não está reclamando com você. Ela está reclamando com o banco, ela recebeu uma dura no trabalho dela, o filho está doente, qualquer tipo de problema, pessoal. Então cabe a você fazer um tipo de atendimento que a pessoa vai acalmando, né? A pessoa vai ficando mais à vontade, e aí sim você consegue contornar essa situação. Então não seja essa pessoa, tá certo, pessoal? Comece a comunicação da forma certa, para que você consiga atingir os seus objetivos. A terceira dica que eu dou também, pessoal, essa é mais para quem trabalha com loja, né?
é não atender quem quer fazer trocas. Você me perdoe se você é esse tipo de pessoa, tá certo, pessoal, que não gosta de atender alguém que vai fazer algum tipo de troca na sua loja, tá certo? Mas para mim isso é uma grande de uma burrice. Então, desculpe o palavreado aqui, certo? Mas esse é o tipo de situação que você deve evitar ao máximo, certo? Porque quantas vezes eu já vi, tanto eu quanto minha esposa, sermos atendidos por vendedores que já olham para você com um olhar bem estranho, bem diferente, quando sabem que você vai fazer uma troca. Primeiro que a troca ela é certa e correta por lei, então você não tem o direito nenhum de ficar assim com a pessoa, porque ela está no direito dela de exercer a troca, ela está exercendo um poder que ela tem, certo? Então, você comprou por alguma coisa, você não gostou, você gostaria de trocar, tá certo? E quantas vezes, tá? Acho que na maior parte das vezes, muitas vezes, é o que acontece quando você faz a troca, tá certo? É muito difícil você fazer uma troca de um produto, um serviço, mas estou falando mais de um produto, tá, pessoal? Você vai numa loja e você não gostou e você quer trocar. Então, muitas das vezes, o produto que você comprou, ou ele é mais barato e daí você precisa comprar alguma coisa a mais para completar esse valor, então você vai receber um bônus e você precisa ainda comprar alguma outra coisa, certo? Ou a pessoa simplesmente comprou uma coisa que ela vale mais, e daí ela troca por uma coisa menor, daí na verdade ela fica com um bônus que ela acaba, entre aspas, perdendo. Então assim, pessoal, essa é uma situação que quando a pessoa vai fazer uma troca, é uma segunda chance que o vendedor tem, tá bom, de exercer a venda para essa pessoa. Não veja isso com bons olhos, tá? Não veja isso como, oh meu Deus, eu tenho esse cliente aqui fazer troca, que sabe, eu não queria fazer a troca com ele. Pessoal, a troca, ela é uma venda também, tá? Ela é a possibilidade de você aumentar o seu ticket também, tá certo? Então não seja essa pessoa que demonstre que você não está interessado em realizar a troca para o cliente. Você tem que sempre colocar, tá, pessoal? Quem não entender isso, quem não colocar na cabeça que o importante, o mais importante da venda é você atender a necessidade do cliente, isso é o mais importante, certo? O cliente, às vezes, ele comprou, e ou não serviu, ou ele comprou por impulso, chegou em casa, provou, não gostou, certo? Ele tem esse direito, certo? Então, não seja, pessoal, essa pessoa que vai tratá-lo diferente, porque ele está fazendo uma troca, ele está exercendo o direito dele, certo? Ele está te dando uma segunda chance para que você bata a sua meta, certo? Quantas pessoas deixam de ganhar comissões, às vezes até muito grandes, tá? Eu sou o tipo de pessoa que, se eu vou numa loja, eu sou muito bem atendido e eu quero fazer alguma troca, muito provavelmente eu vou comprar outra coisa, tá certo? Eu já estou me deslocando para lá. Imagina, eu saí da minha casa para ir lá pro local para trocar. Então, eu vou comprar alguma outra coisa. Então, isso vai ser computado como comissão para a pessoa. Então, a pessoa, o vendedor, que não trata a troca como uma segunda venda, me desculpa, pessoal, você não entendeu o que é ser vendedor. Você não entendeu a essência, que é fazer com que o cliente saia de lá satisfeito, certo? Porque você fazendo uma troca bem feita, tá certo? Você vai conseguir, muito possivelmente, fazer com que esse cliente se fidelize. Ele pode voltar várias vezes na sua loja por conta de uma troca, tá certo? Às vezes o cliente não conhecia você, ele recebeu, por exemplo, um presente de Natal, um presente de aniversário, não conhecia a sua loja, certo? Você fez um atendimento muito bem feito com ele, você trocou por algum produto que ele gostou, ele aumentou o ticket ainda, mas pegou um presente de R$100 e acabou gastando 200, certo? Então, você deixou ele satisfeito, você ganhou venda também, você ganhou comissão, ele saiu satisfeito, ele vai voltar na sua loja depois, muito provavelmente. Então não faça isso, pessoal, não seja esse tipo de pessoa. O que eu vejo de vendedor que vira a cara porque você está lá fazendo uma troca, então é o tipo de pessoa que não entendeu o que é ser um vendedor. Então não seja esse tipo de pessoa. Essa quarta dica, pessoal, eu vejo muito vendedor ruim também fazer isso, que é não falar mal da concorrência. Olha, pessoal, se tem uma coisa que me deixa extremamente constrangido e que faz eu deixar de comprar algum produto
ou de adquirir algum serviço, tá certo? É quando eu vejo o vendedor criticando a concorrência, tá certo? Eu acho isso de uma deslealdade impressionante, tá certo? Que existam profissionais que se utilizam dessa estratégia, tá certo? É isso que acaba queimando a profissão de vendedor. Pelo menos isso é uma das coisas mais sérias que faz com que a profissão de vendedor seja queimada, né? Que é você vender o seu produto ou serviço e você criticar a concorrência, tá certo? Eu, pelo menos, graças a Deus, nos meus 6, 7 anos como vendedor, eu nunca critiquei nenhum concorrente meu. Por quê? Porque eu acho isso extremamente deselegante, certo? Eu acho isso de uma baixeza muito grande, né? Então, ao invés de eu pegar e focar no que a minha concorrência tem de ruim, eu vou focar no que eu tenho de bom, tá certo? O que eu posso oferecer a mais, certo? O que meu produto ele tem, quais são os atributos, quais são as características, o que ele pode atender o cliente. Então, assim, se o cliente ele não gosta de um produto, então tudo bem, mas eu não vou ficar citando marcas, não vou ficar citando nomes, eu vou focar no meu produto. Era isso que eu fazia. Então, muitas vezes o cliente ele perguntava: mas você já consumiu tal produto? Sim, já consumi. O que você acha dele? Assim, olha, eu prefiro focar no meu produto aqui. Eu posso falar que meu produto ele atende isso, ele atende aquilo, a característica dele é essa daqui, é essa daqui, é essa daqui. Te atende? Sim, atende, porque o outro fornecedor tal não, pode ficar tranquilo, certo? Em relação a isso, você terá um pós-venda também muito bom, etc, etc. Então, pessoal, é muito melhor você focar nos atributos da sua loja, do seu produto, fala bem das características dele, fala bem da marca, fala como vocês são idôneos, como as políticas são corretas, tá certo? Como os clientes voltam a recomprar os produtos, tá certo? Do que você simplesmente falar, tipo, não comprar lá da concorrência não, porque o da concorrência realmente é bem pior, tá? O tecido que ele usa lá, ele é muito ruim, o que a gente usa aqui é muito melhor que o do fulano e tal, então não seja esse tipo de vendedor, tá bom, pessoal? Isso é extremamente tóxico, tá? E isso é o que eu criei, vai criando hábitos em você, tá certo? Que vai fazendo com que você critique os outros, né? Que você não foque. Então, muitas vezes a pessoa ela já está com um vício tão grande que ela não consegue nem passar os atributos do produto dela. Então a pessoa ela faz diversas perguntas para o cliente, faz diversas perguntas para o vendedor, ele só sabe criticar a concorrência, ele não sabe, ele esqueceu o que é o produto dele, tá certo? Então o principal é você saber o que é o seu produto, o que é o seu serviço. Então venda seu peixe, pessoal. Você não precisa falar mal do peixe do outro, tá certo? Deixa que o outro cuida do outro, você cuida do seu, tá certo? Você fazendo isso, você vai ser uma pessoa com certeza muito mais correta. Você vai conseguir focar melhor na sua venda, você vai conseguir atender melhor a necessidade do seu cliente, tá? Então não seja a pessoa que vai falar mal da concorrência. Para mim, tá? Na minha opinião, André, comenta aqui, pessoal, se vocês já passaram por uma situação dessa, você vai comprar algum tipo de produto, serviço. Isso acontece muito com telefonia, é impressionante. A pessoa liga para você, você está satisfeito ou não também com a sua companhia, não importa, tá? Então a pessoa já critica a outra e fala disso e fala daquilo e tal. Eu acho isso extremamente invasivo, tá certo? Em nenhum momento eu não cheguei nem a falar que eu estou descontente, que eu não estou descontente, e a pessoa já vai criticando. Então quando a pessoa já começa assim, eu nem termino de ouvir o que ela tem para falar, tá certo? Então não seja esse tipo de pessoa, não seja invasivo. Nenhum cliente gosta que você seja invasivo, então não seja esse tipo de pessoa, tá bom? Essa outra dica aqui também, pessoal, ela é bem importante, ela é: não fure a venda de outro vendedor. Eu via isso acontecer muito, pessoal, principalmente em casas de construção, ou em própria loja, também em lojas de shopping. Quantas vezes o vendedor ele já cresce o olho e já pensa: nossa, esse cliente aqui ele vai ser bom para mim, tá certo? Só que às vezes você já começou o atendimento com um vendedor, e chega um outro vendedor e passa por cima de você, tá certo? Tem um tempo já que eu não vejo isso acontecer. Eu acho que isso acabou mudando um pouco, graças a Deus, tá certo? Mas comenta aqui, pessoal, se vocês já passaram por essa situação. Primeiro que é chato, Imagina, você já começou, tô dando esse exemplo aqui, você chega numa casa de construção, você tem uma lista
materiais, você está lá para reformar a sua casa, tá certo? Você tem uma lista de materiais e você começa o atendimento com uma pessoa. Acontece, né? Às vezes você está lá conversando com o vendedor da casa de construção e chega um outro cliente, vai lá e pede o atendimento dessa pessoa, tá certo? Às vezes você pode falar, não, tudo bem, pode atender ele rapidinho, se for coisa rápida, não tem problema e tal. Aí esse vendedor acaba se enrolando, sei lá, e a outra pessoa, né, acaba tirando mais dúvidas que você achou que teria, tá certo? Então, nesse tipo de situação. Mas imagina que você já passou toda a lista para esse vendedor, tá certo? Aí você vai ter que depois falar tudo de novo com outro vendedor, enfim. Então, isso é o tipo de situação que é muito chato, certo? Então, não seja esse tipo de pessoa que vai furar a venda de outro vendedor. Primeiro que isso vai te queimar extremamente na loja, tá? Você vai ser visto como fura-olho mesmo, tá certo? Esse é o tipo de coisa que vendedor nenhum gosta, tá certo? Então, não seja esse tipo de pessoa, tá certo, pessoal? Se a pessoa pergunte, né? Se a pessoa já percebeu que ela já tá lá na sua loja há muito tempo, pergunta para ela, você já foi atendido por alguém? A pessoa vai falar, sim, já fui atendido e tal. Aí você pode até, pode ser que a pessoa fale, não, eu fui atendido, nesse caso que eu falei, não, fui atendido pelo fulano, mas ele foi atendido outra pessoa e não voltou, tá certo? Então, o ideal, você até não tem problema, tá? Fala pra pessoa, fala, se você puder aguardar aqui um pouquinho, eu vou verificar se ele vai continuar te atendendo ou não. Isso é muito ético, tá certo? Você vai lá, chega, aí você vai falar com a pessoa, não, olha, realmente eu tô enrolado aqui, não vou conseguir atender. Aí você fala, então vou dar seguimento no atendimento dele, então, do cliente aqui, ok, pronto, então foi uma troca, foi uma camaradagem, né, uma gentileza, certo? Então, pessoal, não seja esse tipo de pessoa que vai furar o olho da outra, certo? Não tem necessidade disso, certo? De achar, nossa, olha só, vou me dar bem com esse cliente aqui e tal, não faça isso é extremamente deselegante, tá? Isso não condiz com a profissão, tá certo? É o que eu falei, pessoal, vocês podem pensar que eu vejo o vendedor com uma visão muito romântica, e vejo mesmo, tá? Eu vejo mesmo porque eu vejo o vendedor como uma profissão muito bela, certo? Como eu falei no começo do vídeo, tá certo? Então não seja uma pessoa deselegante, não fure a venda de outra pessoa, tá certo? Faça por merecer a sua, tá bom? Essa próxima dica, pessoal, a dica número 6, ela é muito importante também, que é não deixar de passar todas as informações do produto. É função do vendedor, pessoal, você que é vendedor, é a sua função, certo? Passar todas as informações do produto ou serviço para o cliente, né? Então o cliente está entrando em contato com você, seja presencialmente, seja mandando um e-mail, seja conversando via WhatsApp, certo? Então você é a pessoa responsável por passar todas as informações possíveis para ele, tá certo? Podem existir casos em que você não saiba a resposta, e isso acontece, certo? Acontece muitas vezes, é normal, às vezes o cliente acaba perguntando coisas que estão fora, né, da minha alçada, tá certo? Mas então não hesite de perguntar para alguém que seja mais experiente, tá? De perguntar, sei lá, para um gerente, para um vendedor que seja mais experiente, tá? Mas não deixe o cliente sem tirar todas as dúvidas que ele tiver, tá certo? Por mais cansativo que possa ser, tá certo? Eu sei que existe cliente, pessoal, não estou aqui santificando também os clientes, tá certo? Eu sei que tem aquele cliente que é chato, tá certo? Mas lembre-se, tá, que a sua função é você tirar todas as dúvidas dele. Então, por mais que não realize a venda, você precisa fazer isso para que o cliente se sinta satisfeito, para que ele possa realizar a compra de forma transparente, certo? Imagina que situação chata que é você não passar para um cliente, por exemplo, falando que o produto X não tem garantia, certo? E daí tem um mau uso, ou aconteceu alguma coisa, ele vai fazer a troca e você fala que não pode trocar porque esse produto não tem garantia, certo? Enfim, estou dando aqui um exemplo X, certo? Pode ser inúmeros exemplos, né? Mas essa seria uma situação extremamente deselegante, certo? Então você, como vendedor, você tem que passar todas as informações necessárias para o cliente, certo, pessoal? Não seja a pessoa que vai ocultar algum tipo de informação, que você acha que isso vai ser ruim para você, tá certo? Você passar todas as informações para ele, muito pelo contrário, tá certo? O fato de você
passar todas as informações para ele vai ser melhor para você, que você vai ficar com a sua consciência limpa, tá certo? Você vai fazer o cliente não gastar tempo tendo que perguntar de novo, tá? Ou tendo que voltar, né, e conversar com outra pessoa num outro dia, enfim, tá? Então isso vai ser benéfico para ambas as partes, tá bom, pessoal? Então sempre que você for fazer a venda do seu produto, do seu serviço, né, fale tudo que você souber, tá? E todas as dicas que você, todas, né, as dúvidas que o cliente tiver, procure responder, tá bom, pessoal? Por mais que você não saiba responder a princípio, né, tá? Então você chega e dá um parecer para ele, fala que você vai entrar em contato daqui não sei quantos dias, tá certo? Com a resposta dele, pega o contato dele, demonstre esse interesse, tá certo, pessoal? Você vai ver que em muitos casos isso vai se concretizar em venda sim, tá certo? Então não seja a pessoa que omite informações do cliente, muito pelo contrário, seja a pessoa, como eu falei, que vai dar todos os mecanismos, né, e ferramentas, tá, para que ele possa realizar a compra da forma mais segura possível. E essa é a 7ª dica que eu vou passar para vocês, tá bom, pessoal? Que é 7ª e última dica, que é falar que vai entrar em contato com o cliente e não entrar. Essa, pessoal, é uma das coisas mais deselegantes que um vendedor pode fazer, tá bom? Que é falar que vai entrar em contato com o cliente, né? Seja pessoalmente, seja via WhatsApp, seja via e-mail, e não entrar em contato, tá? Isso para mim é extremamente deselegante, mostra uma falta de profissionalismo muito grande, tá? Por mais que você tenha se esquecido, tá certo, pessoal? Mas veja por esse lado que o cliente, ele não tem a obrigação de saber que você esqueceu, tá certo? Às vezes acontece, né? Você fala que vai entrar em contato e por conta da correria do dia a dia você acabou não se lembrando, né, de entrar em contato com ele. Mas então é função do vendedor se organizar, né? Se você firmou, né, um diálogo, né, com o seu cliente, né? Você firmou um compromisso com ele que você vai entrar em contato com ele, por exemplo, por causa de uma dúvida que ele tirou e você não sabia, né, prazo de pagamento, alguma coisa assim, tipo, coisa que sai da sua alçada, né, e que você não sabe de pronto responder, como eu falei, no outro ponto, e tudo bem você não saber de tudo, tá? O vendedor, ele não é obrigado a saber de tudo, é bom, tá bom? É bom você procurar saber cada vez mais, tá certo? Para que você até saiba se portar e você até galgar outros níveis, tá certo, pessoal? Aí vai da pessoa se ela quer crescer ou não na profissão, tá certo? Você pode sair de um vendedor de uma loja, você pode começar a virar um coordenador de vendas, né? Você pode virar uma pessoa que gerencia diversos outros vendedores, tá certo? Então isso vai depender de onde você quer chegar, tá certo? Mas o foco aqui não é esse. O foco é você se firmou um compromisso de entrar em contato com o cliente, tá certo? Então entre em contato, pessoal, tá? Não deixe o cliente sem responder. Uma vez que o cliente ele entrou em contato com você, isso já é meio jogo ganho, certo? Então, responda ele, certo? Não deixe ele muito tempo sem resposta, tá? Tem muito vendedor, tá? Eu sei disso, né? Porque eu convivi muito com vendedores, né? Ainda mais quando eu tinha a minha empresa, certo? E às vezes eu ia em reuniões com supermercados e tal, então tem um vendedor que gosta de fazer aquele joguinho, certo? Então ele deixa o cliente sem responder por um tempo, né? Ele dá um oi, aí ele não responde, aí passa mais um tempo, depois ele responde. Então tem esse joguinho que alguns vendedores fazem que eu abomino, certo? Eu abomino, assim, prontamente, tá certo? Eu tenho pavor desse tipo de coisa, tá certo? Então, não seja esse tipo de pessoa, tá bom, pessoal? Não use essa estratégia porque eu não acho que ela seja uma estratégia válida. Certo? Essa coisa de você, vou criar um desejo nele, depois eu não vou responder mais, vai passar 2 dias, aí eu respondo. Isso é um joguinho pra mim, tá? Pra mim é um joguinho sujo, tá certo? É jogo de gente que, na verdade, sei lá, é como se a pessoa quisesse ser desejada, sabe? É muito estranho. Aí já vai pra um lado da psicologia que eu não entendo muito bem, certo? Mas não seja esse tipo de pessoa, pessoal. Seja aquele vendedor que, se você prometeu que vai fazer tal coisa, então faça, tá certo, pessoal? Com isso, você vai mostrar que você não só atendeu a pessoa prontamente,
como você você firmou um compromisso, você concluiu o compromisso, tá certo? Pode ser que você dê uma resposta que não seja positiva para o cliente, mas isso faz parte da venda também, tá certo? Você deu uma informação que não era o que o cliente imaginava, mas pelo menos ele vai saber que a sua parte você fez, tá certo, pessoal? Então não seja essa pessoa que fala, sim, amanhã eu te respondo, amanhã eu passo para você, semana que vem eu entro em contato com você e não entra, tá certo? Aí o cliente tem que entrar várias vezes em contato com você, tá certo? Isso acontece muito com um vendedor que tem aquele produto que é, digamos, produto essencial, assim, entendeu? Quando o vendedor ele se acha muito na sensação de ter um produto que o seu cliente precisa, ele se coloca nessa posição, né, de falar que vai responder, né, ou não responder, ele sempre deixar que o cliente vá atrás dele, tá certo? Mas isso o jogo pode virar, pessoal, tá certo? Amanhã você pode não estar nessa profissão, tá certo? O seu produto ele pode deixar de ser essencial, ele pode ser substituído por algum outro tipo de produto ou serviço, tá certo? O mundo ele é muito dinâmico, então você não pode nunca pensar que você é especial, que você é único, tá certo? Então não seja esse tipo de pessoa, tá bom? Aborde sempre o cliente como se ele fosse a prioridade, não você, não é o vendedor que é a prioridade é sempre, como eu falei, a necessidade, o desejo do cliente. Então é isso, pessoal, tá? O vídeo está aqui chegando ao final. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo, tá? Se você tem a curiosidade, né, como eu falei no começo do vídeo, de entrar nesse mundo das vendas, tá certo? É um mundo maravilhoso, pessoal. Se você quer entrar, vale muito a pena. Se você é uma pessoa que gosta de outras pessoas, né? Se você gosta de desafios, né? Se você gosta de se superar, tá certo? Então você pode e deve entrar nessa profissão, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal, do conteúdo dele. Comenta aqui, por favor, embaixo, se ele foi útil para vocês, tá certo? Foram aí anos de experiência, né? Pelo menos 3 anos trabalhando em banco e 6, 7 anos como vendedor da minha empresa, então são 10 anos como vendedor, então eu posso falar um pouco de propriedade sobre isso, tá certo? São experiências que eu trago aqui para vocês sempre, tá certo? Com o intuito de sempre informar vocês da melhor forma possível para que vocês tenham todas as ferramentas necessárias. Então, com o primeiro vídeo que eu vou deixar aqui, né, no cantinho superior aqui, pessoal, com o vídeo de como lidar com o cliente, né? E agora com esse de o que não fazer na hora da venda, você vai ter pelo menos, né, bastante ferramentas aí de como você deve abordar o seu cliente, tá certo? Então, espero que tenham gostado, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.